E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida espetacular entre Tigran Petrosian, que é um dos meus jogadores preferidos, enfrentando ninguém mais, ninguém menos do que Henrique Mekin, que é o melhor jogador, em termos de ranking, pelo menos, que o Brasil já teve. Antes da gente adentrar na partida, eu vou tirar alguns segundos para agradecer a vocês pelo marco dos 100 mil inscritos. Então, muito obrigado para você que é inscrito no canal, né? Você é a razão pela qual eu tô fazendo isso daqui. Eu agradeço demais mesmo, né? Vocês não sabem o tanto que é importante para mim. Dito isso, vamos ao xadrez, certo? O Petrosian abre com peão na casa de D4 e nós temos por parte do Mekin cavalo na casa de F6. Bem, então, cavalo em F3, que é um lance flexível, peão em E6 e bispo em G5, que é o ataque torre. Esse daqui é um ataque pouco jogado porque ele não é muito ambicioso, né? As brancas não estão ameaçando nada em específico, estão cravando o cavalo, mas não tem nenhuma ideia muito forte por trás do bispo em G5. É mais para você desenvolver, tirar o bispo por fora da cadeia de peões para poder jogar E3 e pegar uma posição bacana, livre de problemas, né? Bem o estilo sólido do Petrosian. O Mekin joga peão em C5, contestando o peão central, e é claro, se você tomar, você apenas auxilia no desenvolvimento do adversário, portanto o Petrosian apenas joga peão em E3, preparando para tirar o bispo e fazer o roque. Temos peão em D5 por parte aqui do Mekin e peão em C3 montando a pirâmide de peões, e a posição já está ficando com aquela carinha de sistema London. Vem cavalo em C6, cavalo em D2 por parte do Petrosian desenvolvendo, e nessa posição o Mekin resolve a tensão central, tomando o peão de D. Então a gente tem C por D4 e E por D4 tomando de maneira assimétrica. Você sempre ouve falar que você tem que tomar na direção do centro, só que, por exemplo, como você manipula as estruturas de peões vai mudar muito o ritmo do jogo. Se você toma na direção do centro nesse caso, a gente fica com uma posição totalmente simétrica. Se você prestar atenção, ó, tem uma coluna C aberta e é isso, né? O resto da posição, em termos de estrutura de peões, é toda igual. Isso favorece muito o empate em alto nível de jogo. Então, se você é um jogador que quer jogar para um resultado decisivo, seja para ganhar, seja para perder, você nunca joga para perder, né? Mas para poder ganhar, você tem que arriscar perder. Você toma fora da direção do centro, se toma aqui com o peão de E, na verdade, né? Que também está tomando mais ou menos para o centro, mas o peão de C é um peão mais lateral do que o peão de E. E o que isso faz é desbalancear a posição. Agora a coluna E está semi-aberta para as brancas e a coluna C está semi-aberta para as pretas, o que favorece um jogo mais agressivo, já que a gente tem uma posição desbalanceada. Bem, então, bispo em E7, o Mekin lida com a cravada, e bispo em D3 desenvolvendo. E nessa posição, o Petrosian vai romper vários princípios de abertura, porque o Mekin joga peão em H6, questionando o bispo. O que você faz nessa posição, né? Você toma o cavalo, abrindo mão do par de bispos, ou você volta para H4, certo? Nenhum dos dois. Aqui o Petrosian joga um lance assim bizarro, que nunca tinha sido jogado antes, que é bispo de volta para F4. E, sei lá, o bispo poderia simplesmente ter vindo para F4 direto. Então ele move o bispo uma segunda vez na abertura, simplesmente para manter o maior número de peças no tabuleiro. Porque se bispo em H4, cavalo em H5, isso força a troca de material e novamente vai deixando mais fácil de empatar a posição. Bispo em F4 é ele falando, eu vou manter todas as peças jogando, eu não vou trocar nenhuma das peças aqui e eu vou ganhar porque eu vou ser melhor em manobrar nessa posição fechada, né? O Mekin joga cavalo em H5 e agora o bispo que se movimentou duas vezes se movimenta 3. Bispo em E3, transformando o bispo em um dos peões aqui da pirâmide de peões. Aqui agora tem uma pressão no cavalo de H, então o Mekin volta o cavalo para F6 e o Petrosian joga cavalo em E5, centralizando a sua peça. Nesse momento, nós temos o que é talvez o único verdadeiro erro da partida, por parte do Mekin. Todo o restante da partida vai se desenrolar como basicamente uma consequência dessa decisão do Mekin. Você aqui de pretas jogaria o quê? Porque provavelmente o que as pretas devem fazer nessa posição, né, pelo menos o que o Engine recomenda, né, o que outros jogadores fortes que avaliaram essa partida recomendam, é nada. Não toma o cavalo, joga qualquer coisa, né? Joga, por exemplo, o roque. Joga, por exemplo, dama em C7, bispo em D6, mas não toma o cavalo. O que o Mekin faz é tomar o cavalo, que parece uma decisão natural, porque deixa o peão de E como um alvo, então ele prontamente parte para o ataque com o cavalo em D7 e ele tem pelo que jogar. Só que essa mínima vantagem de espaço que o peão de E tá
concedendo a posição das brancas é uma vantagem mínima, mas o peão pega espaço. Não deixa um cavalo ficar em F6, não deixa um bispo entrar em D6, ele tá simplesmente aqui, ó, tirando a casas para as peças das pretas. Essa mínima vantagem o Petrosian utiliza para construir o jogo inteiro. Bispo em D4, agora movimentando a mesma peça pela quarta vez, novamente o bispo foi de ser um peão para ser um peão. Ele tá aqui agora um dos peões aqui ao longo da cadeia de peões, mas ele mantém firme e forte o peão da casa de E5. Ele é o bispo mau, mas ele defende um bom peão, então tudo bem. Cavalo em C5 ameaçando o bispo de D3 e novamente o Petrosian não quer trocar peças. Então, bispo em C2. A5, o Mecking joga para pegar um pouco de espaço na ala da dama, que é onde ele consegue pegar esse mínimo de espaço. E nessa posição, o Petrosian já começa a argumentar a favor aqui da sua vantagem espacial, gerando um ataque na ala do rei. Ele joga dama em G4, ameaçando o peão de G. E é muito inseguro para você, se você é as pretas, fazer o roque nesse tipo de posição. Então o Mecking joga peão na casa de G6 e decide que ele vai ter que jogar com o rei no centro. Você sempre tem que avaliar se funciona, bispo toma G6, é uma coisa que você sempre tem que ficar de olho daqui em diante, né? Apenas a natureza da posição, mas nesse momento simplesmente não dá em nada, então o Petrosian faz o roque. O Mecking joga bispo em D7, desenvolvendo o seu bispo, o Petrosian joga a torre na casa de E1, defendendo o seu peão. Tem dama em C7, né, desenvolvendo a dama, trazendo mais uma peça para o jogo, e peão na casa de A4. E nesse momento você percebe o quão grande é a vantagem da posição do Petrosian com um erro tão minúsculo que foi aquele cavalo por cavalo lá na casa de E5. Porque aqui não tem nada que as pretas possam fazer. As pretas não tem plano, né? B5, B4 não dá, tá completamente barrado pelo A4. Tentar romper por F6 não dá, é completamente impossível você preparar esse lance aí que o jogador de brancas tenha tempo pra, enfim, miná-lo de alguma maneira. Roque não pode fazer, né? Você talvez consiga trazer o rei pra G7, não que isso ajude de alguma maneira. Trazer essa torre pra jogar, não tem por onde, né? E essa torre pra jogar não tem por onde também. A posição do Mecking simplesmente tá sem nada pra fazer. Então ele começa a manobrar as peças meio que sem rumo. Ele joga cavalo em A6. E eu não tenho certeza de qual que é o intuito do lance cavalo em A6, mas a resposta é dama na casa de E2 por parte do Petrosian, trazendo a dama de volta e, né, colocando ela numa casa super mega ativa. Nessa posição, o Mecking joga rei em F8, trazendo o rei talvez para a casa de G7, que não ajuda a posição dele em nada. E nós temos aqui, por parte do Petrosian, o melhoramento das próprias peças, certo? Porque Petrosian nessa posição tem uma vantagem de espaço, como eu já disse, o que significa que cada peça que ele tem, ele consegue manobrar para suas casas ideais. Então ele joga cavalo em F3, e para onde esse cavalo vai? Para a casa que o bispo está ocupando. Em G7 e bispo em E3. Olha só, essa manobra é importante, né? Bispo em E3, o cavalo tinha que estar em F3 para poder defender o peão. Nesse caso tem bispo por H6 se dama toma, então mesmo que o cavalo não defenda, não é problema, mas o cavalo pode vir para a casa de D4 livre que não pendura o peão. Vem então, cavalo em C5 e cavalo em D4. A primeira peça da posição das brancas está objetivamente melhor do que ele estava aqui em D2. Agora, torre em A6, tentando trazer a torre para jogar de alguma maneira, né? Vamos tentar, sei lá, passar a torre para frente dos peões se for o caso. E o bispo de volta lá para a casa de Céu. Esse bispo já se movimentou quantas vezes? Foi uma em G5, outra em F4, depois para E3, depois para D4, voltou para E3 e agora em C1. Em 23 lances nós tivemos vários desses lances sendo jogados de bispo. O Mecking, sem ter absolutamente nada para fazer, joga a torre em A8. Ele está esperando para ver o que o Petrosian vai fazer. Torre A6, torre A8. Ele está argumentando que a posição é empatada, porque se qualquer jogador tentar fazer progresso, né, ele abre chances para o seu adversário. Mas enquanto isso, o Petrosian vai melhorando a própria posição. G3, gerando um respiro para o rei, pegando um pouco de espaço e, por consequência, piorando o bispo do adversário, que agora não tem mais escopo nessa casa, tá? Que ele não viria para essa casa de qualquer forma. Mas, colocando os peões em casas escuras, ele na verdade piora a melhor peça do seu adversário e melhora o seu bispo de casas claras. Vem então, peão na casa de B6, que é um lance mais ou menos inconsequente, né? Não faz nada em específico, e H4 pegando espaço na ala do rei. Nessa posição, a gente tem um lance que por parte do Mecking, certo? Que é para lidar com a possibilidade do avanço peão na casa de H5. É um lance quase que forçado por parte do Mecking, que é peão na casa de H5. No entanto, esse lance acaba, na verdade, demonstrando um fato, na verdade, né, que o Petrosian comentou
depois das suas partidas com o Mecking. Ele jogou com o Mecking 2 vezes, nas 2 vezes o Mecking abriu mão de um complexo de cores enfraquecido. Nesse caso, ao colocar todos os peões em casas claras, né, quais são as casas enfraquecidas? Todas as casas escuras. F6 está totalmente para o jogador de brancas, H6 totalmente para as brancas também. Então esse bispo tem uma importância descomunal e as brancas começam a explorar isso. O que o Petrosian falou é que o Mecking não entendia tão bem o conceito de casas fracas quanto outros jogadores de alto nível nessa época, né? O que na verdade não é demérito ao Mecking, né? E talvez seja só porque ele estava jogando com um oponente que era extraordinariamente forte nesse quesito específico que é o xadrez posicional. Mas só mostra o quão à frente no seu tempo era o Petrosian para poder entender essas coisas naturalmente, né? Antes desse tipo de jogo se tornar proeminente, que foi na época que o Karpov era campeão mundial. Ele joga dama em F3, pressionando a casa de F6, vem dama na casa de D8, então super protegendo as casas escuras, e bispo em D2, que é um lance de espera, certo? Ele tá esperando, conecta torres, melhora a posição para ver se o oponente erra. E no momento que a dama sai dessa diagonal, dama em E8, aqui as pretas permitem algo que não deveriam ter permitido. Bispo em G5. E mesmo que venha dobrando peões, não tem problema. Esse lance, trocando aqui os bispos, certo? Vai forçar o jogador de pretas a abrir mão de vez das casas escuras para as peças das brancas. Então, vem então dama em D8, dama na casa de F4 e a troca é basicamente inevitável, né? Nenhum dos bispos pode sair mais dessa situação. Então, o Mecking joga a torre em C8, colocando a sua torre na coluna semiaberta e nós temos torre em E3, melhorando a torre, talvez ameaçando torre em F3 para começar a pressionar o peão de F7. E aqui o Mecking é forçado a trocar, ele joga bispo, toma bispo na casa de G5, e o Petrosian, para forçar uma troca de damas num final melhor, joga peão de H, toma de volta, que é uma decisão interessante para poder, assim, jogar dama em F6 no próximo lance. Vem então torre em A8, porque não tem nada para as pretas fazerem, e dama em F6, trocando damas e colocando o jogador de pretas em um final onde estrategicamente ele não tem lances úteis. Dama toma, peão de E toma, e depois de rei em H7, basicamente a posição está totalmente congelada para as pretas. Você vê? Todos os peões estão praticamente fixos nas suas casas, as casas escuras estão totalmente a favor do jogador de brancas, que agora pode visar colocar o seu cavalo, seja na casa de E5, seja na casa de E7, seja na casa de G7, e não tem o que o jogador de pretas fazer. E ele não tem casas boas para suas peças, né? As peças das pretas não tem por onde jogar. Então, em G2, Petrosian começa a calmamente melhorar cada peça de novo. Torre E8, F4, prendendo aqui os peões, na verdade, fixando o peão de E, né? Porque não pode deixar a nenhum custo o peão avançar. Torre B8, torre em E1, cavalo em B7 e torre em H1, fixando também o peão de H. Rei G8, cavalo F3, cavalo D6 e o cavalo chega na casa de E5, que é a casa prometida, ameaçando o bispo e forçando o bispo, uma casa muito, muito, muito triste. Bispo em E8, olha só, o bispo está completamente dominado pelo cavalo e pelo peão de A. Esse cavalo joga, mas é a única peça do jogador de pretas que pode fazer qualquer coisa, e se ele pisa em uma das casas claras, ele vai ser imediatamente capturado, porque todos os peões em casas escuras, mas com um bispo de casas claras para ficar de olho nas fraquezas. Bispo D3, dominando o cavalo, torre C8, rei F3, bispo em C6, né? Óbvio que você não vai entregar o cavalo no bispo, por consequência você precisa sair, né, dessa visão, então torre na casa de H2. Agora, se você quiser avançar o peão, não tem problema. E bispo de volta para E8. O rei vai se melhorando. Rei E3, torre C7, rei D4. As pretas basicamente não fizeram progresso nos últimos 10, 15 lances, né? Pretas estão apenas manobrando sem ameaçar nada, enquanto as brancas melhoraram o cavalo, melhoraram o bispo, melhoraram a torre e estão preparando para gerar a sua ruptura na ala da dama, porque temos 3 peões contra 2 na ala da dama, que pode gerar uma vantagem. Então, cavalo em B7, Petrosian joga peão na casa de B4 e você nunca deve capturar. Apesar de que capturar vai abrir um pouquinho o jogo, né, e vai ter um escopo maior para essa torre jogar, se peão toma e peão toma de volta, a coluna C tá totalmente, contida por parte do jogador de brancas. Então a torre na coluna C não joga. E esse 2 contra 1 aqui vai ser decisivo por parte do Petrosian.
E aqui o Mechin joga cavalo em D8, ele continua fazendo manobras com as peças. Nós temos torre em H4, impedindo o avanço do peão de H, impedindo que a torre entre no jogo, e cavalo em B7. O Mechin não quer trocar, apesar de que cavalo em C6 seja um lance que parece muito bom, conforme ele vai trocando peças, né? Esse 3 contra 2 vai se tornando um problema maior, é muito difícil de coordenar as peças restantes na posição que praticamente não estão jogando. Então, cavalo em B7, sentando aqui sem fazer nada para ver como que o Petrosian vai progredir. Então o Petrosian joga a torre em A2, cavalo em D6, torre em H1, cavalo em B7, parece que a posição não vai a lugar algum, mas o Petrosian encontra uma maneira de fazer progresso. Primeiro, ele fixa esses dois peões, jogando o peão na casa de B5, e agora ele prepara a ruptura C4. Temos cavalo em C5 e bispo em C2. É claro, a gente não quer abrir mão do bispo. Cavalo volta para D7 e torre em A3, preparando para avançar C4. Cavalo volta para C5 e vem o C4 por parte do Petrosian. E a ideia geral é que com a posição se abrindo aqui na ala da dama, é claro que o jogador de brancas vai jogar melhor na ala da dama, já que ele consegue trazer todas as peças para o jogo. Como que esse bispo joga? Não joga, está 100% dominado pelo cavalo e os peões. Como que essa torre joga? Não joga. Enquanto o bispo não sair, a torre não joga. E o rei? O rei tá simplesmente sem participar. Então, nós temos rei, cavalo, bispo e duas torres contra, basicamente, torre e cavalo. É claro que o jogo das brancas vai ser melhor quando a posição se abrir. Então, o Mechin joga cavalo em D7, simplesmente mantendo a posição fechada. E vem torre em C3. Cavalo toma cavalo, o Petrosian decide tomar de rei, melhorando mais ainda o rei que ele quer trazer para a casa de D6. Temos peão toma e ao invés de tentar recuperar o material, bispo em E4, melhorando o bispo, preparando para trazer a torre, para trazer o rei e para vencer o jogo. Torre em C8, em D6. Torre em C5, torre em C1, H4 e nessa posição, acredite ou não, o Mechin, após fazer o seu lance peão na casa de H4, abandona a partida. Por que ele abandona? Parece que o H4 é um lance tão libertador, vai colocar a torre para jogar. Ele abandona porque o bispo tá praticamente caindo depois do lance rei na casa de E7, né? Basicamente aqui, as brancas vão trocar o peão de C, vão trocar essa torre, rei em E7, você não tem uma boa maneira de defender o bispo. Talvez você tenha que jogar rei na casa de H7, mas aí você já vê o desespero da posição. Por exemplo, uma continuação possível seria peão toma, né? Vamos dizer, torre toma, torre por C4, torre por C4, torre por C4, torre por F4 e rei em E7, beleza, já caiu o bispo, né? A gente já tem aqui uma visão do que poderia ter acontecido. Então, apesar do Mechin ser um jogador tremendamente forte, né? A gente vê o porquê que o Petrosian foi campeão mundial e porquê que diziam que era mais fácil você ganhar o campeonato soviético inteiro nessa época do que ganhar uma única partida do Tigre de Aço jogando de brancas. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, deixa o like no vídeo. Um abraço e até a próxima.